Olá, meu nome é Giovanni. Olá, meu nome é Caio. É com muito prazer que damos início ao episódio 30 do Pod Isso Podcast da quinta temporada. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês deixar seu like, se inscrever no canal e comentar. Isso é muito importante para a gente. E no episódio de hoje, a gente tem um convidado muito importante para o mundo do cinema. O nosso cineasta João Cunha, ou Johnny, que é o apelido dele. E, Johnny, por favor, você pode fazer uma breve apresentação sobre você aqui, para a gente conhecer melhor? Boa noite, Caio. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todo o pessoal, equipe do Pod Isso. Uma breve apresentação sobre mim, que eu posso dizer que eu sou cineasta, técnico em eletrônica e relojoeiro. Eu me formei em arte pela UniOeste. Depois eu fiz uma pós-graduação de 2 anos em cinema e linguagem audiovisual. Tem uns filmes por aí. Trabalho na Ótica Marques com manutenção de celulares e relógios. Fiz um curso técnico também de manutenção de aparelhos eletrônicos e especialização depois em celulares. Sou casado, minha esposa é professora também. Tenho 2 filhos. João Gustavo estuda aqui no 2º ano, ele tem 8 anos. E um recém-nascido, 45 dias, eu acho, que é o Teodoro. E sou corintiano de carteirinha em coração. Gostaria de começar com você contando um pouco da sua infância. Minha infância. Minha infância contribuiu bastante para essa minha área do cinema. Porque meus pais moram ali perto do ginásio de esporte, né? Sempre moraram por aqui. E tinha um quintal que formava um L na casa toda. Antigamente, muitas casas tinham quintais grandes. Depois foram vendendo, colocando casas. A gente era comum encontrar casas com bastante quintal. E esse quintal a gente aproveitava muito ele. Tinha muita diversificação de plantas. Meu pai criava galinha, peru, pato. E a gente aproveitou muito, principalmente com meus amigos que moravam por ali por perto. A gente aproveitava para brincar nesse quintal. Ou era uma floresta, ou às vezes era um escritório, a gente fazia com pedaços de madeira, que criava a NASA. Outra vez fazia cabana de acampamento. E dentre outras, acabamos fazendo uma cabana toda fechada, com 2 partes, uma separada uma da outra, no qual o único contato entre um lugar e outro era uma janelinha assim, ó. E de um lado a gente colocou uns bancos de madeira, tábua esticada, e do outro a gente passava filmes em historinhas, como se fosse historinha em quadrinhos. Pegava rolo de papel de extrato, aquelas bobinas, dividia em vários quadrinhos, ia criando histórias. Isso a gente com 8 a 12 anos brincava disso. Então a gente começou a criar histórias assim, e chamava outros amigos para assistir dessa outra sala. A gente narrava pro pessoal como que era essas histórias. Ali a gente fazia efeitos sonoros, se precisasse, algumas coisas assim. E isso contribuiu para mais para frente ele virar um roteiro, essa história. Foi quando eu fiz o Cine Cabana, quando eu tive o meu primeiro prêmio sobre cinema, só que isso é mais para frente. Mas a minha infância basicamente foi isso, era brincadeiras nos quintais, na rua, as mais comuns, que eram bets, pique-bandeira. Não tinha celulares na época, né? A gente ia mais para as brincadeiras mesmo. Beleza. E como você era na escola? Você era um aluno assim de boa, gostava de estudar, ou você era mais da bagunça? Um pouco dos dois. Eu era um pouco dos dois. Eu até bagunçava um pouquinho, mas sempre respeitava professores. Minhas notas não eram as melhores. E tanto é que, às vezes, eu precisava até de reforço. Minha mãe me deu aula para mim no pré e na 4ª série. Então, minha mãe contribuiu bastante para me dar umas aulas de reforço. Eu sempre precisei um pouco de reforço também. Mas umas notas bem razoáveis. Eu fui começar a estudar mesmo quando entrei na faculdade. Aí minhas notas ficaram boas, que eu peguei firme mesmo. Que aí você concentrou, né? Aí que eu acho que me concentrava mais, eu era meio desligado um pouco nessa época. Você teve algum professor ou professora que marcou na sua vida escolar? A minha mãe, como falei, né, porque foi até no pré, minha mãe deu aula para mim. E a vantagem de ter uma mãe lá no pré, na hora que tem uma festa junina, você casa com a menina mais bonita que tem na sala, né?
E aí, eu lembro disso, por exemplo. Só que ela brigava mais comigo do que com os outros também, né? Ela tinha mais liberdade para brigar comigo diante disso. Mas foi muito legal tudo isso. A minha mãe é uma das que eu mais lembro. Depois vieram outras também. Teve a Dona Cida Castilho, já a partir da 4ª e 5ª série, que dava bastante teatro pra gente, que eu gostava muito. Mais pra frente, Seu Ito de matemática, Dona Marisa, a Dona Dalva de português também, a Marisa também de português. Vários outros professores que marcaram bem a minha parte escolar. E na sua formação, que a gente já ficou sabendo aqui que você já foi professor também, né? Como é que foi? Eu já até dei aula aqui. Eu fiz arte, né? Faz tempo, faz uns 15 anos que eu fiz arte. Na época chamava educação artística. Hoje não chama mais, né, educação artística, não falam mais arte mesmo, ou arte. Então, quando eu me formei, peguei algumas aulas no estado, peguei aula aqui também, algumas, mas eu sempre gostei também muito de eletrônica. Então, como eu tinha um curso técnico em eletrônica, que fiz também em Prudente, 2 anos de duração, que dá direito a CREA, tudo, e depois me especializei em manutenção de celulares e tablets, eu acabei indo pro ramo mais da eletrônica. Achei melhor ficar nesse ramo do que dar aula, né, nessa época aí. Eu dava mais liberdade para mim criar os meus outros projetos, um pouco. Mas eu gostava muito da aula, mas por enquanto estou só nesse ramo de manutenção de celulares, relógios, lá na Ótica Marques. Eu alugo um espaço ali, que é do meu primo lá, e eu alugo um lugar dele onde tem uma oficina que faço esse tipo de coisas. João, sabemos que você faz filme há muitos anos. Como surgiu essa oportunidade na sua vida? A oportunidade dos filmes foi assim, quando eu estava lá para os 20 anos, eu estava meio perdido sem saber o que fazer. Fiz cursinho, tudo, resolvi fazer até direito em Tupã, mas eu vi que era aquilo que eu não gostava. E ao mesmo tempo, quando eu larguei isso aí, eu fui fazer o curso técnico de eletrônica em Prudente, começou a surgir umas oficinas e uns workshops de cinema lá no lugar cultural lá, Timochenko Web chamava. E eu comecei a frequentar esse Timochenko Web, fiz um monte de cinema, eu comecei a gostar muito de cinema. Aí foi quando eu comecei a fazer uns curtas-metragens pro Festival do Minuto. O Festival do Minuto são filmes até 1 minuto só de duração. E diante dessas oficinas que fizemos, comecei a tentar alguns filmes aqui. Nessa época que eu fui fazer, foi em 2000. Meu primeiro filme foi em 2000, curta de 1 minuto. Chamava 1000 anos de um quadro, depois foi para um quadro o nome. Mas quando a gente foi fazer, não existia celulares igual hoje. Todo mundo tem um celular que filma para fazer alguma coisa. Não tinha. Filmador era cara, aquelas filmadoras, não sei se vocês já viram umas de mão, eram umas fitinhas dentro que depois você tinha que editar elas. Você já não conseguia já fazer edição em seguida. Você tinha que ir com uma ilha de edição para fazer toda aquela montagem que hoje em dia no celular você e faz. Trilha sonora, colocar isso é tudo depois. Rancharia nem tinha isso. Então, para fazer esse filme, a gente teve a sorte que foi uma época que todas as escolas tinham essa câmera. Então a gente emprestava da escola, que eu não tinha, era caras as câmeras. Emprestava lá, fazia um ofício, emprestava, ficava uns dias com ela, tinha que devolver, às vezes quisiam fazer alguma coisa, pegar de novo, e daí fazer a filmagem, depois a edição ia fazer em Prudente. E editar lá, então era bem complicado, não era fácil. Meu primeiro filme, eu lembro que eu tinha uma guitarra amarela, para terminar a edição, terminar de pagar a edição, vendi uma guitarra amarela. Uma guitarrinha amarela que eu tinha, para ir fazer ele. Aí depois disso fiz uns outros de 1 minuto, aí que começou a surgir as ilhas de edição no computador. Aí já começou a facilitar para as pessoas essa ilha de edição. Aí foi quando eu fiz 4 de 1 minuto. Depois o 5º já foi o roteiro do Cine Cabana, que é sobre essa história que eu contei da cabana no início, quando eu era criança. Eu fiz esse filme, eu fiz o roteiro, porque surgiu Tava tendo um concurso federal de roteiro. Iam selecionar 10 no Brasil todo, 10 roteiros com a temática infantil. Eu falei, mano, o do Cine Cabana tudo a ver.
fiz o roteiro e mandei, e foi contemplado. Aí eles deram 60 mil para fazer o filme. Aí eu falei, nossa, gente, fazer o filme com 300 reais. Agora vem 60 mil para fazer esse, só que eles exigiam que fosse feito em película. Película é 35 milímetros. Depois vocês pesquisam como que é essa película, que é um formato assim bem de cinema mesmo, é formato mega profissional, onde depois tem que revelar também, o som é gravado separado, precisa de claquete, e precisa de uma equipe profissional para fazer isso. Aí eu fui lá para São Paulo gravar o filme. Aí fizemos esse filme, ele tem 7 minutos de duração, ele tem no YouTube, dá para assistirem, para vocês terem uma ideia como que ficou. E aí que a partir daí que eu falei, nossa, acho que é um lado legal para seguir. Só que era paralelo ao meu trabalho e outros que eu fazia. Então começou por aí. Aí você foi embora, né? Por causa disso. Isso, aí acabou deslanchando um pouco mais. Fiz uns outros que não deu em nada. Aí teve outros que não deu muita coisa, que foi só para um festival de mostra aqui por perto, que era mais fácil. E quando veio a pandemia, aí eu tive uma ideia de fazer um que chama Ameaça D. E esse Ameaça D, ele estava no auge da pandemia, quando eu estava a fim de gravar. Então não dava para a gente montar uma equipe. E depois você está com todos os equipamentos bons, você precisa ter uma equipe para cada função, para fazer tudo um processo legal. Como não dava para reunir uma equipe, então fez eu como diretor, filmava, e meu irmão ator. E essa história que eu desenvolvi, que eu criei com a Ameaça D, também tem na internet já. E eu fiz com o iPhone 6, só baixei um aplicativo para ter mais regulagem, porque não dava para trabalhar com câmeras profissionais, porque não dá para você ficar se preocupando com regulagem diante de toda a iluminação que tem. E fizemos esse curta de 3 minutos e pouco, e mandamos para o Festival Independente de Cannes, na França. E foi selecionado, ficou super feliz com isso, né? Filmado em iPhone 6, selecionado na França, no Festival Independente lá. E daí ele foi para a final e depois ainda ganhou na categoria até 5 minutos. Foi premiado na categoria até 5 minutos. Então aí também gostamos muito, ainda mais porque fizemos um suporte tão abaixo, né? Mas como era um festival independente, acho que isso colaborou também. Depois desse fizemos... antes disso a gente tinha feito filmes no cemitério, foi o Flerte Fúnebre. Depois do Flerte Fúnebre acabou vindo a ideia de fazer o documentário. O documentário já não... O roteiro já é diferente, né? O documentário já é mais pesquisa. Não sei se vocês sabem, mas caiu um avião aqui em 1951. Já ouviram falar? Caiu um avião da VASP aqui em 1951 caiu. Ele saiu de São Paulo, de Congonhas, fez escalas Santa Cruz do Rio Pardo, ele ia para Prudente, aqui no meio estava tendo um temporal nesse dia e o avião caiu, morreu todo mundo que estava a bordo. E a gente sabia mais ou menos dessa história. Quando o Nivaldo Deganello, que foi prefeito já aqui há bastante tempo, assistiu o Flerte Fúnebre, ele deu a ideia, falou, não sei se você sabe do avião, não, eu sabia vagamente. Falei, então vamos fazer um documentário. E nós vamos fazer um documentário sobre esse avião. Tem também na internet para assistir, esse é um média-metragem, tem 45 minutos. E a gente descobriu muita coisa, achamos pessoas aqui que viram o avião no dia caindo, e diante das pesquisas que fizemos, tinha laudo que conseguimos pegar da Força Aérea que culpa o piloto, por ele estar voando muito baixo. Sendo que as testemunhas que a gente pegou o depoimento afirmam que ele já estava em pane, pegando fogo antes de cair. Então, ficava esse tempo todo, por exemplo, culpando o piloto, responsabilizando o piloto pelo que tinha acontecido. Então, ficou isso no ar. Será que o piloto era culpado mesmo? Porque quando saiu também de Congonhas, só que estou dando um monte de spoiler do filme, quando saiu de Congonhas, ele já te apresentava problemas. É interessante ver esse documentário aí, que vocês vão gostar também. Aí depois do documentário, o outro documentário que foi sair foi o do Dino Franco, que também, quando ficou pronto esse do avião, aí o pessoal perguntava, e agora? Vamos fazer o do Dino Franco merece. Aí fizemos o do Dino Franco também, foi até assim que a camisa aqui, foi selecionado no Festival Internacional da Música de Documentário, o Inédit.
Aí passou em 5 salas de cinema lá em São Paulo. Depois teve a versão itinerante, que foi para Piracicaba. E já apresentamos aqui em Rancharia, já tá dando um público legal, o pessoal gostou muito do filme. Beleza, você falou de alguns filmes aí seus. E qual foi seu primeiro filme aí, assim, de grande duração? Que você falou lá, o curta que você fez, né? De até 1 minuto. Só que qual foi, assim, o primeiro de todos que teve uma duração grande? O primeiro em duração de demorar para ficar pronto ou em tempo do filme? Em tempo do filme. Tempo do filme maior é o do Dino Franco. Ele é um longa-metragem documentário. Ele, para festival, ele tá com 1h38. E depois fizemos uma versão aqui para Rancharia, um pouco maior ainda, dá quase 2 horas de filme, porque a gente tinha uns documentos de Rancharia que achei interessante colocar para o pessoal de Rancharia assistir. Agora, para o festival, ele tem uma versão menor já. Ele vai estar com uns 15 minutos a menos, a versão para festival. Mesmo assim, é 1h38. Ele, sim, o tempo fiel dele. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no exercício da sétima arte? A maior dificuldade é sempre a verba, a gente patrocínio. A maior dificuldade é essa, porque a gente faz filme independente, né, quando tá com pouca verba. Então a gente chama amigos para fazer uma parte ou outra e tem que fazer essa correria para gravar. Então essa parte é a que mais peca, porque o cinema não é barato. Ele envolve muitas artes, ele envolve locações, que são vários locais que você tem que ir para gravar. Dependendo da história, você vai num estado fazer. O do Dino Franco, por exemplo, a gente fez em 3 estados. 3 estados, só que ele tinha pelo menos a verba do Lei Paulo Gustavo para a gente viajar esses 3 estados. A gente andou mais de 5.000 quilômetros, pegamos o depoimento de 32 pessoas, não entrou os 32, mas alguns depoimentos serviu de pesquisa e para o filme entrou os que a gente achou que seria necessário. Então, o principal é patrocínio e verba em si para fazer o filme. Quando a gente não tem nada, a gente tem que ir atrás das lojas para tentar colocar um logo no início e no final do filme. Dá para tentar um patrocínio assim, quando o filme ainda é barato. Agora, quando ele é caro, já precisa de um suporte maior. Hoje em dia, para o cinema do profissional, aí existe, por exemplo, a Ancine. A Ancine, ela tem um fundo que chama Fundo do Setor Audiovisual, FSA. Eles são autossuficientes para patrocinar filmes. Eles têm uma receita dentro das bilheterias dos filmes nacionais. Então, todo filme que vai passar no cinema nacional, uma parte da bilheteria vai para eles. Então, com isso, eles fazem seleções para fazer editais para os melhores receberem uma verba para fazer o filme. Então, essa é uma das coisas que pode acontecer quando você está com uma história muito boa. E sobre, você falou aí pra gente que você já ganhou alguns prêmios, você pode falar pra gente quais aqui foram os melhores prêmios que você já teve? Não tem quase muitos, não, só que os que eu mais gostei, que mais me surpreendeu, foi o de Cannes, né? Mesmo sendo um festival independente, o de lá, por ser vencedor da categoria. Quando o Cine Cabana, o roteiro foi premiado também, foi quando eu falei, não, vou tentar o cinema. Eu já estava fazendo por hobby, ainda faço, mas nessa época eu estava fazendo brincando, o roteiro deu certo, daí eu resolvi continuar nesse caminho, por exemplo. E esse último do Festival Internacional do Documentário Musical, o Inédit, que o Dino Franco, a Raiz do Sertanejo, entrou. Tenho um que eu fiz com meu irmão também, que chama Desespero. Esse também coloquei há pouco tempo na internet. Outro que o meu irmão também atua. Esse era roteiro dele, e daí eu fiz algumas mudanças, incluí mais algumas cenas, e ficou roteiro meu e dele, e eu dirigi. Nesse, por exemplo, a gente não tinha verba nenhuma, a gente bancou do nosso bolso, depois fomos atrás de uns locais do comércio para ver se não queria ajudar pelo menos nos gastos, porque a gente acabou e fez as cenas, que é um road movie, é uma história sobre carros, sobre carro em estrada, road movie. E rola umas coisas estranhas. E a gente começou a gravar aqui na estrada do Balneário, e eu queria uma cena com ponte, e a ponte mais legal era lá no Paraná, a terceira ponte indo para Londrina. Então a gente foi para lá, a gente foi ainda só que era um Corcel 1, não, era um Monza.
E o Monza, que não marcava o combustível, então tinha que estar cheio o tanque. Então a gente gastou muito com esse Monza aí para ir para lá e voltar, assim. E esse filme aí, ele também levou um festival independente em Nova York e outro no Reino Unido. O interessante é que ele ganhou esses dois únicos e mais nada. Aqui no Brasil não levou nada, nem selecionado foi. E nesses dois festivais entrou de boa. Além da arte, o que você mais gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Momentos de lazer, tá com os amigos, com a família, né? Mas ultimamente tô com um bebezinho 45 dias, é mais em casa mesmo que fico. Às vezes tô com a família mesmo, ou convido alguns amigos para ficar por lá, um churrasquinho, alguma coisa assim. Por curiosidade, se você não seguisse esse ramo da arte, do cinema, assim, né? O que você queria ser assim na sua vida? Se eu não seguisse esse ramo da arte, eu tentei ser músico e não consegui, né? Fiquei não servia para mim. Aí, mas acho que eu ia tentar de ator, talvez de ator. Eu gosto mais de ficar atrás das câmeras, mas talvez atuação. Teve uma época que eu fiz atuação, fui no teatro. Também já recebi um prêmio de mapa cultural, melhor ator coadjuvante, como quando eu fui ator numa peça que era daqui do Milton, representando lá num festival que teve lá em Prudente. Até consegui melhor ator coadjuvante numa peça, mas depois que comecei a estudar cinema, eu preferi ficar atrás das câmeras. Talvez se não fosse cinema, acho que ia tentar atuação. Então, sempre na arte. Na arte, sim. Você tem algum conselho para quem deseja seguir essa carreira no audiovisual nos dias de hoje? Acho que a mesma que eu segui seria aproveitar qualquer oficina de cinema, workshop de cinema, que Prudente tem bastante. Aqui já teve, aqui de vez em quando aparece uma outra de fotografia. O Brito deu umas há pouco tempo. Sempre aparece alguém mostrando essas oficinas de workshop. Aproveitar, fazer isso. No YouTube você vai encontrar tutoriais de aprender a fazer um curta, os enquadramentos de câmera, pelo menos, algumas coisas assim, e arriscar, filmar, gravar e editar. Acho que isso. Agora, que você vai continuar seguindo, eu primeiro fiz faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação em cinema, mas já pode ir direto para uma faculdade de cinema, quem for querer continuar com isso, no caso. Agora a gente vai fazer um bate-bola, que a gente vai fazer algumas perguntas assim e você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Primeira coisa na minha cabeça. O que você não suporta? Se a violência hoje em dia, é muito ruim ver essas violências acontecendo na TV, injustiça. O que você adora? Cinema. Um sonho? Um sonho... meu sonho era... Falando de cinema, meu sonho era ter um longa-metragem. E concluir fazendo o do Dino Franco, que é um longa-metragem, né? Só que como ele é um documentário, acho que meu sonho ainda seria um longa-metragem, mais ficção ou suspense. Um medo? Morrer, ficar inválido cedo, alguma coisa assim. Uma pessoa que você admira? Minha família. Um lugar? Itaquera. Uma cor? Uma cor azul. Uma viagem? Liverpool. Terra dos Beatles. Conhece os Beatles? Você sabe que eu ia falar isso. Uma música? Uma música. Epitáfio dos Titãs. Um filme? Filme Uma Mente Brilhante. Uma comida? Lasanha. Um livro? Alta Fidelidade, do Nick Robb. É um livro e depois eu vejo um filme também. E a gente ficou sabendo que vai ter um festival de curta-metragem aqui no nosso Colégio Objetivo. E você vai ser um dos jurados, né? Que vai julgar os outros. O que você acha dessa iniciativa aqui da escola? Sim, gostei muito. O professor Thiago Doce, ele tinha comentado comigo, me convidado. Eu me sinto lisonjeado, estou à disposição para colaborar assim desse festival. Creio que vocês devem apresentar uns trabalhos bastante interessantes. Estou ansioso para assistir.
Gostaríamos que você deixasse um recado para os jovens do Colégio Criativo. Um recado que eu deixo, pessoal do Colégio Criativo, é que se vocês têm um sonho, acreditem neles, vão em frente. Aproveitem bem aqui o colégio, os momentos de diversão e de aprendizagem com o professor, porque vocês tendo esse conhecimento que eles vão te passar, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais fácil vai ser dos sonhos de vocês serem realizados. E vão com fé. E a gente gostaria de agradecer, né, por você aceitar nosso convite, fazer parte desse projeto aqui que a gente está construindo. E é isso, dizer obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço pelo convite, de terem me chamado, falar um pouco de vocês sobre a minha história. Espero que tenha contribuído para alguma coisa que vocês vão fazer durante os filmes. Se precisar de alguma coisa também, vocês podem, o Thiago tem meu contato. O que precisar, estou à disposição. E mais uma vez, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar sobre o que achou do nosso episódio de hoje. Isso ajuda muito o nosso projeto. E a gente espera vocês no próximo episódio do Pode Isso Podcast. Tchau. Falou! Tchau, pessoal. Valeu, obrigado.